Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 63. Carla Armitage, nascida Wallace, sentia-se enganada. Tudo de bom em sua vida lhe fora tirado. Sua chance de um bom emprego, seu marido, dinheiro, luxo e o mais importante, sua liberdade. Tudo começou há 17 anos. Frank Armitage era seu namorado secreto e professor de ética. Ela jamais imaginou que engravidaria dele durante seu último ano de faculdade. Teria feito um aborto rápido e tudo teria sido abafado, mas, infelizmente, seu laudo médico foi enviado por engano para seu endereço residencial e sua mãe, religiosa, implorou para que ela não fizesse. Quando Carla discordou da mãe, a senhora Wallace mais velha contratou um detetive particular para descobrir quem era seu namorado e, em seguida, pressionou Frank para que assumisse a responsabilidade. Embora Frank pudesse ser muitas coisas, irresponsável ele não era. Ele convenceu Carla a não fazer um aborto. Para evitar que Frank fosse demitido do emprego, Carla abandonou os estudos, alegando motivos pessoais, e os dois se casaram em segredo, longe dos amigos da universidade. Então Carla sofreu um aborto espontâneo. Tudo desmoronou como um castelo de cartas. Foi a primeira vez que Carla entrou em depressão. Só graças a Frank ela conseguiu se reerguer. Apesar da situação em que se encontravam, Frank não a abandonou, e por isso, ela sempre o amara, mesmo que ele não estivesse mais entre nós. Ele conseguiu consultas para ela com os melhores terapeutas, e tudo acabou voltando ao normal. Ou o mais normal possível dentro da normalidade que a vida de concessões deles permitia. Porque era isso que Frank sempre representou para ela, uma concessão. Carla concluiu sua graduação em uma universidade à distância e conseguiu um emprego. Mas a vida era, no mínimo, entediante. Então, é claro, ela flagrou Frank tendo um caso com outra de suas alunas, bem no quarto deles. Ela fez a coisa sensata ao contratar um advogado de divórcio, mas a vida lhe reservou um novo problema. Descobriu que estava grávida novamente. Quando Frank soube do filho que esperavam, implorou para que ela desse outra chance ao relacionamento. Após muitas sessões de terapia de casal e uma intervenção da mãe de Carla, ela concordou em tentar novamente. Desse nascimento nasceu um menino lindo que Frank batizou de Troy. Mas por algum motivo, Carla não conseguia nem olhar para Troy durante o primeiro ano de vida dele. Nada em sua vida agradava. Tudo o que queria era se encolher na cama e chorar. Não gostava das visitas de parentes ou amigos, estava irritadiça e, pior de tudo, Troy a odiava desde o nascimento. Ela sentia isso na pele. Sua terapeuta diagnosticou o quadro dela como depressão pós-parto, algo que muitas mães enfrentam recentemente. Quando Carla melhorou já era tarde demais. Frank havia dedicado muitos de seus dias de folga para cuidar de Troy, então quando Carla se recuperou, Troy e Frank eram os preferidos um do outro. Então, a tragédia atingiu Carla 2 vezes em rápida sucessão. Sua mãe morreu em um acidente de carro fatal, e Frank foi diagnosticado com câncer pancreático terminal, com pouco tempo de vida restante. Tendo já perdido a mãe, Carla não podia perder Frank também. Então, ela o levou aos melhores médicos disponíveis no Reino Unido. A medicina tradicional se mostrou ineficaz para Frank, então um dos médicos sugeriu um tratamento experimental. Mas havia um porém. O tratamento não era comprovado, portanto, os custos não seriam cobertos pelo NHS, Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Era um preço muito alto, mas Carla implorou ao marido que o fizesse pelo bem da família. Como se os custos não bastassem, Frank também teve que deixar o emprego porque estava doente demais para dar aulas. O tratamento experimental não funcionou após algum progresso inicial, e Frank morreu na véspera de Natal de 1994. Tendo perdido todos que lhe eram importantes, Carla não tinha mais motivos para viver. Certa vez, ela estacionou o carro em uma ponte, disse a Troy para ficar onde estava e caminhou até a beira da ponte, apenas para ouvir. Mãe, Troy gritou do carro. Podemos jantar espaguete? Eu cozinho se você quiser. Sem nem perceber, Troy a impediu de fazer o que pretendia. Ela voltou para o carro, entrou e dirigiu até a mercearia mais próxima para comprar espaguete para Troy cozinhar. A partir daí, ela e Troy desenvolveram uma espécie de entendimento tácito. Ele cozinhava para os dois sempre que ela se sentia para baixo, ou quando tinha bebido um pouco demais, ou quando recebia visitas. Basicamente quase sempre. Pode parecer ruim, mas Troy era um excelente cozinheiro e adorava fazer isso. Pelo menos enquanto Carla elogiasse suas refeições, o que acontecia? Na maioria das vezes. Ou pelo menos era o que ela pensava. Troy também entendia isso. Talvez, alguns detalhes não estavam claros para ela. O que ela se lembrava claramente era o quanto amava o uísque escocês. Os escoceses podem ser selvagens, mas sabiam fazer uma bebida realmente boa. Ela não se lembrava exatamente do que aconteceu depois, mas pelo pouco que conseguiu deduzir, estava com alguns amigos em casa quando Troy resolveu estragar tudo, deixando de lado o entendimento tácito entre eles. Então ela o puniu como qualquer boa mãe faria. Uma coisa levou a outra e logo Carla foi presa por abusar de Troy. Como se era ele quem deveria estar preso. Ou pelo menos era o que ela pensava naquele momento. Foi-lhe atribuído um defensor público, que a avaliou cuidadosamente e em seguida, agendou uma consulta com uma psicóloga. Após várias sessões de terapia, a psicóloga concluiu que ela sofria de um trauma mental grave e que, na melhor das hipóteses, deveria ser julgada por negligência, e não pelo abuso sexual que o promotor pretendia. No final, a sua pena de prisão não foi longa, apenas 2 semanas, mas ficou em liberdade condicional por 2 anos, com sessões de terapia obrigatórias. Também perdeu a guarda de Troy. Sua nova terapeuta era boa, e ela começou a melhorar. Quando isso aconteceu, ela percebeu o quanto tinha sido cruel com Troy, e sentiu uma dor profunda ao saber que eles não estavam juntos apenas por causa do comportamento dela. Então, Troy se tornou ator e começou a se dar bem. Não apenas bem, mas ótimo.
tanto que chegou a ganhar grandes prêmios como Globos de Ouro, BAFTA e até um Oscar. O que a magoou profundamente foi que ele agradeceu a um monte de gente inútil em seu discurso, mas não mencionou nem ela nem Frank, a quem ele tanto amava quando criança. Para onde foi todo aquele amor? Simplesmente evaporou? Não, ele foi habilmente convertido por eles. Steve e Kate Clovis, que pediram que ela assinasse a transferência da guarda de Troy quando ainda estava em liberdade condicional. Ela não tinha escolha na época, então fez o que precisava. Mas agora eles estavam lucrando com o filho dela como se ele fosse uma galinha dos ovos. Ela vasculhou as notícias em busca de qualquer informação, mesmo que remotamente relacionada a Troy, e o que encontrou pintou um quadro terrível. Troy havia descoberto o diamante bruto chamado Harry Potter, que rendeu à família Clovis centenas de milhões de libras apenas com o primeiro filme. Se Troy ainda estivesse morando com ela, parte desse dinheiro seria dela por direito, então ela achou justo pedir uma parte. Pelo menos era o que ela pensava que fariam quando o advogado Gordon Crowe a abordou. Ele era um daqueles advogados novatos que queriam se destacar aceitando um caso de grande repercussão pro bono. Ele lhe contou que havia pesquisado sobre Troy e que as pistas a levavam até ela. Esse mesmo homem também a convenceu a não pedir um acordo e, em vez disso, buscar a guarda de Troy. Em suas palavras, por que se contentar com apenas uma pequena quantidade quando você pode ter o ganso inteiro só para você? Eles trabalharam muitas horas no caso antes de decidirem a estratégia que usariam para atacar os pais adotivos de Troy. Seu primeiro filme, Sex Education, parecia um pouco improvável, mas era a melhor aposta deles no momento. E funcionou. Pelo menos inicialmente. Muitas pessoas estavam se manifestando contra os Clovis. Não todas, mas muitas. A imagem de Carla na mídia como uma paciente mental em recuperação era muito melhor do que a do casal Clovis. Ela esperava influenciar a opinião pública a seu favor o máximo possível para que seu caso fosse aceito no tribunal. E então os Clovis lançaram sua maior bomba nuclear, Troia. A menina de 12 anos deu uma entrevista e, sozinha, fez com que todos se voltassem contra ela. Não apenas algumas pessoas. Absolutamente todos. Estavam chamando-a de a entrevista mais sensacional do século XXI, ou algo parecido. Até mesmo os repórteres que antes haviam reservado suas opiniões agora se manifestavam a favor dos pais adotivos de Troy e contra Carla. Troy Armitage deu uma entrevista bombástica no programa Morning Show with Richard and Anita, sobre sua adoção e o que ele pensa das críticas feitas aos seus pais adotivos. Aqui estão alguns trechos dessa entrevista, disse uma senhora de meia-idade. Em seguida, o vídeo mostra diferentes citações de Troy e como ele detonou Richard e Anita no programa deles. Esta entrevista ao vivo foi assistida por mais de 15 milhões de pessoas só no Reino Unido e por mais 20 milhões desde então. Houve transmissões nos Estados Unidos e no resto do mundo, onde se estima que centenas de milhões de pessoas assistiram à entrevista. Eu entendo a curiosidade das pessoas sobre a entrevista. Afinal, Troy Armitage levantou pontos muito válidos. Aqui vou levantar mais alguns, porque isso ainda é assunto para a mídia, se o tribunal concedeu legalmente a guarda de Troy aos seus pais adotivos. Além disso, ninguém pode discordar que se ele não tivesse sido adotado por pessoas que já trabalhavam na indústria cinematográfica, Troy provavelmente nem seria ator hoje, muito menos Harry Potter. Seria uma grande perda para a nação e para o mundo se o talento de Troy não tivesse sido descoberto por seus pais. Por fim, nenhum tribunal enviaria uma criança para uma mãe que ele claramente despreza. Portanto, qualquer esforço de Carla Armitage nesse sentido é inútil. Em outras notícias, Malcolm Jerry, produtor do BAFTA deste ano, retirou a queixa policial que havia apresentado contra Russell Crowe e que Carla já havia parado de ouvir. A repórter tinha razão. Ela jamais conseguiria a guarda de Troy, já que ele claramente a desprezava e amava seus pais adotivos. Pensando bem, talvez ela não devesse ter atacado o casal Clovis com tanta veemência e deveria ter sido um pouco mais diplomática. Naquele dia, enquanto fazia compras para a semana, uma mulher passou ao seu lado. Carla não deu muita importância até que a mulher se virou para ela e cuspiu em seu rosto. Você merece isso e muito pior, sua tralha. Como ousa atacar um menino tão doce como Troy e seus pais que são igualmente bons? A mulher rosnou na cara de Carla. Carla olhou em volta para ver se encontraria alguém que a apoiasse, mas para onde quer que olhasse, todos a encaravam com desprezo. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela soube que não poderia continuar suas compras naquela loja, então rapidamente se virou e saiu do local. Naquele dia, aonde quer que ela fosse, sempre havia alguém que a reconhecia e lhe dizia o quanto a odiava. Você arruinou tudo para Troy. Seu egoísta de merda. Essa é a coisa mais baixa que já vi alguém se comportar. Por que você não se matou, sua vadia? No fim, ela simplesmente foi para casa e pediu comida para a viagem. No dia seguinte, fez a única coisa que lhe pareceu sensata. Ligou para seu advogado. Você não pode estar falando sério, Carla? Perguntou ele, incrédulo. Sim, estou. Digam a eles que estou disposto a retirar meu caso e emitir um pedido público de desculpa se eles retirarem o processo de difamação contra mim e me deixarem encontrar Troy, pessoalmente por apenas um dia. Você está cometendo um grande erro, Carla, ele alertou. Não apenas a sua vida, mas também a minha carreira está em risco com este caso. Não é, afirmou ela calmamente. Legalmente você é obrigado a aceitar meus termos. Então, ou aceita ou demite. Terei o maior prazer em mencionar seu nome na minha próxima entrevista se optar pela segunda opção. Vamos ver o que resta da sua carreira então. O advogado desligou a chamada e Carla só pôde esperar. O casal Clovis não demorou a concordar com os termos dela, mas em vez de uma reunião de um dia inteiro, como ela esperava, eles concordaram com apenas 1 hora. Mesmo nessa 1 hora, Troy tinha o direito de ir embora mais cedo se ela dissesse ou fizesse algo que o incomodasse. Espero que Troy seja pelo menos um pouco razoável. Anel.
Carla correu até a porta e a abriu rapidamente, encontrando um menino pré-adolescente e um homem de meia-idade parados ali. Quando seus olhos encontraram os de Troy, ela avançou para abraçá-lo, mas ele habilmente desviou dela. Não faça isso, ele avisou. Não gosto de ser tocado por pessoas de quem não gosto. Carla queria dizer muitas coisas, mas sabia que havia cometido um erro grave e que precisava se redimir. Então simplesmente assentiu com a cabeça e abriu a porta completamente para deixar Troy entrar. O que ela não esperava era que o homem mais velho entrasse sem ser convidado. É o Roger, meu segurança. Não ligue para ele, explicou Troy sobre a presença do homem antes de entrar no novo apartamento onde Carla estava hospedada. Este lugar é melhor que o anterior. Vocês ainda transam no corredor ou talvez na cozinha? Troy, advertiu Roger com uma voz rouca e um tom perigoso. Desculpe. Troy se desculpou sem muita convicção. Não, interrompeu Carla. Me desculpe. Agora eu sei que o que fiz naquela época foi errado. Muito errado. Eu não marquei esta reunião hoje para tentar te convencer a fazer alguma coisa. Eu só queria me desculpar por todo o meu comportamento até agora. Seja quando você era pequena ou mesmo mais recentemente. Ela testemunhou as expressões de Troy mudarem infinitesimalmente a cada instante, da tristeza à descrença, à confusão, antes de finalmente se fixarem na raiva. Você não pode fazer isso. Troy quase gritou para ela. Você não pode simplesmente se desculpar e esperar que eu esqueça tudo. Você sabe quantas noites eu chorei até dormir me culpando por algo que nem era minha culpa? Ou quantos problemas de confiança você me causou, provavelmente para o resto da minha vida? Ou como eu sempre via o sexo como algo maligno, tudo por sua causa. Carla não tinha palavras para dizer ao filho, então fez algo que não esperava. Ajoelhou-se e curvou-se para frente, tocando a testa nos sapatos caríssimos de Troy. Ela acreditava que o termo correto era reverência. Sinto muito, filho. Você não precisa me perdoar, mas eu gostaria muito que você me perdoasse. Se não perdoar, eu também entenderei. Ela ergueu a cabeça para olhar para o filho com esperança. Troy olhou nervosamente para seu guarda-costas, que deu de ombros, sem saber o que fazer também. A levanta do chão e, para de se envergonhar, resmungou Troy depois de alguns instantes em que Carla não se levantou. Carla se levantou parcialmente de joelhos e perguntou, então você me perdoa? Não, Troy balançou a cabeça. Antes de tomar essa decisão, preciso saber de tudo. Não omita nada. Sou maduro o suficiente para saber todos os detalhes sórdidos. Isso é possível para você? Tudo por você, filho, prometeu Carla, antes de se levantar e caminhar até o conjunto de sofás, fazendo sinal para que Troy e Roger se sentassem. Ela respirou fundo antes de começar a contar sua história. Tudo começou há 17 anos. Capítulo 64. Acabei passando mais de 3 horas na casa nova da Carla. Ela foi brutalmente honesta sobre o passado e não poupou palavras ao abordar assuntos que adultos costumam censurar na presença de crianças, o que eu apreciei bastante. Uma parte de mim ficou com raiva dela por destruir a imagem perfeita que eu tinha do meu pai biológico, mas ao ver o rosto dela enquanto contava a história, percebi que ela estava falando a verdade. Eu nunca tinha parado para pensar por que ela era daquele jeito. Acho que era conveniente pintá-la como um demônio na minha cabeça e simplesmente encerrar o assunto. Embora eu não vá lhe dar nenhum prêmio de mãe do ano, me senti mal em considerá-la um mero objeto de decoração. Não estou dizendo isso só para transferir a culpa, disse ela em tom sério após narrar a história. Sou tão, ou até mais, responsável do que meu advogado por ter entrado com aquele processo contra sua família e manchado sua imagem. Sei que soa muito mal, mas eu só queria algum dinheiro. É difícil conseguir e manter um emprego nesta economia quando se tem antecedentes criminais. Meu advogado me pediu para entrar com o processo pela guarda para que eu pudesse receber uma indenização maior do que a que eu havia planejado inicialmente. E quanto você queria pedir? Perguntei, curioso. 100 mil, disse ela após uma pausa. Não se preocupe. Eu sei que você não vai me dar nada depois da jogada que eu fiz, e eu entendo. Eu também não daria. Ficamos sentados ali em um silêncio desconfortável por mais alguns minutos, já sem assunto para conversar. Embora eu a tivesse perdoado em parte, não tinha a menor intenção de conhecê-la melhor. Quaisquer que fossem seus motivos, eu não queria me apegar a ela. Ela era extremamente tóxica, e eu não queria nada com isso. Se ela tivesse perguntado algo pessoal sobre a minha vida, eu também não teria gostado, pelo mesmo motivo. De certa forma, o silêncio era melhor. Finalmente, percebendo a pausa na nossa conversa, Roger disse, Troy, acho que já passamos muito tempo aqui. Se não se importa, preciso ir para casa. Meu turno está quase no fim. Essa era a nossa palavra código. Eu havia instruído a dizer isso sempre que achasse que eu queria sair de uma situação, mas era educada demais para dizer. Celebridades precisam manter sua imagem, sabe? Na rara ocasião em que o julgamento dele estivesse errado e eu quisesse ficar, eu teria dito que pagaria hora extra pela estadia, caso contrário. Você tem razão, Roger. Perdi a noção do tempo, eu disse, levantando-me e me virando para Carla. Espero que isso tenha cumprido todas as condições do nosso contrato, Carla. Carla franziu a testa por um instante quando a chamei pelo nome, mas logo recompôs a expressão. Posso te ligar qualquer dia desses? Só para conversar? Não, balancei a cabeça negativamente. Sinto muito, mas não posso passar por isso de novo. Aconselho você a seguir em frente e me esquecer. Encontre novos amigos e familiares e recomece do zero. Há muita história envolvida para que as coisas voltem ao normal. Eu não queria vê-la chorar como suspeitava que ela estava prestes a fazer, então me virei para Roger e acenei com a cabeça. Ele entendeu minha mensagem silenciosa e me acompanhou discretamente para fora do prédio. Roger era um mestre em evitar chamar a atenção do público e considerando quantas pessoas me conheciam naquele momento, sua presença era necessária para evitar um tumulto. Sinto muito, Troy, disse ele em tom de arrependimento quando estávamos de volta ao carro. Isso não deve ter sido fácil. Não foi, concordei. Mas eu precisava falar com ela.
Queria olhar nos olhos dela e dizer o quanto a odiava, mas agora, minha voz sumiu, sem saber o que mais dizer ou fazer. Ela me deixou mais confusão do que qualquer outra coisa. Eu não sabia como prosseguir. Eu não a queria na minha vida, disso eu tinha certeza. E embora possa parecer muito fácil, eu também não queria dar muito dinheiro a ela, porque sei o que ela fez da última vez com o dinheiro do seguro do meu pai. Ao mesmo tempo, eu sabia o quão deprimida ela estava e não queria que ela fizesse algo extremo por estar sozinha e desesperada. Ei, Roger disse baixinho. Não é sua responsabilidade. Ela mesma provocou isso. Você está fazendo a coisa certa ao cortar relações com ela. Será que ele leu meus pensamentos? Olhei para ele surpresa do banco de trás, mas Roger não desviou o olhar da estrada. Afastei esse pensamento e voltei a refletir sobre minha vida e o futuro. Agora que Carla retirou o processo de custódia contra minha família, as coisas poderiam voltar ao normal em certa medida. Digo em certa medida, porque levaria tempo para as pessoas esquecerem todas as acusações que circularam contra minha família há menos de uma semana. Tive sorte de não ter nenhum filme estreando este mês, senão acho que não conseguiria lidar com o escrutínio da mídia nas coletivas de imprensa. Isso me lembra que terei que voltar a Los Angeles na próxima semana para o Oscar. Normalmente eu preferiria evitar, assim como fiz com o BAFTA, mas desta vez fui obrigado. O CEO da Warner Bros., Barry Meyer, voou pessoalmente para Londres há apenas 2 dias. Flashback. Você arrumou um belo lugar aqui, Steve, comentou Barry casualmente enquanto observava nossa sala de estar. Obrigado, Barry, disse meu pai, assentindo com a cabeça. Nós nos mudamos para cá recentemente. Meu pai tinha comprado uma casa nova para nossa família em Knightsbridge, a área mais cara de Londres, depois de receber seu generoso pagamento pelo primeiro filme de Harry Potter. Fazia sentido comprar uma, pois isso o ajudaria a economizar bastante em impostos. Nos mudamos logo depois de terminarmos as filmagens de High Inteligência Artificial em Los Angeles e pouco antes do início das filmagens de Harry Potter e a Câmara Secreta. Era uma casa enorme, com muita área verde do lado de fora, 5 quartos e 6 banheiros. E ostentava um preço bem salgado de 12,5 milhões de libras esterlinas. Também tinha piscina, academia, um escritório, biblioteca e tantos outros cômodos que me pareciam inúteis. Mas meu pai insistiu que precisaríamos deles no futuro para receber nossos convidados. Convidados como Barry Meyer. Tudo graças a Harry Potter, sorriu magnanimamente o CEO da Warner. E espero que um pouco de crédito também seja para a Warner. Claro, concordou o pai imediatamente. Não temos palavras para agradecer a Warner Bros. Por tudo que fizeram pela nossa família. De Sex Education a Harry Potter. Gosto de pensar que é uma relação mutuamente benéfica, onde ambos saímos ganhando, e gostaria que essa nossa parceria continuasse por muitos anos. O sorriso de Barry se alargou por um instante, se é que isso era possível, antes de voltar a uma expressão passiva enquanto ele erguia o olhar do meu pai para minha mãe e depois para mim. Não vou ficar enrolando. Vim de Los Angeles porque preciso da sua ajuda. A Warner investiu muitos recursos nos seus 2 próximos filmes, Troy, e por causa dessa artimanha daquela mulher, ambos podem ser prejudicados. É hora de controlar os danos. A essa altura, eu já havia dado a entrevista que fez a mídia se voltar contra Carla, então não sabia que outras medidas de controle de danos eu poderia tomar. Pensei que a entrevista que Troy deu fosse suficiente para minimizar os danos? Perguntou minha mãe, expressando exatamente o que eu estava pensando. Até certo ponto Barry sorriu antes de se virar para mim. Aquela entrevista, se é que podemos chamar assim, foi assistida por mais de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Eu particularmente adorei o fato de você ter humilhado aquela mulher detestável com tanta eficiência. Se eu já não fosse seu fã, com certeza me tornaria depois disso. Eu sorri com isso. Obrigado, Barry. Dito isso, não foi suficiente, disse ele em tom sério. Precisamos fazer mais. Precisamos mostrar que superamos esse pequeno revés. E tudo começa com o Oscar. Troy precisa estar presente na cerimônia e entregar o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Eu realmente não queria. Eu nem tinha uma pequena chance de ganhar desta vez, porque já tinha ganhado no ano passado. Além disso, lembro que Russell Crowe ganhou de Tom Hanks porque Hanks já havia ganhado 2 vezes, em 1994 e 1995. O mesmo princípio se aplicaria a mim. Ao mesmo tempo, eu entendi o ponto de vista de Barry. Comparecer à cerimônia seria uma ótima publicidade para Harry Potter e a Câmara Secreta, e inteligência artificial. Os britânicos vão achar que estou dando mais importância ao Oscar do que ao BAFTA, observei. O Oscar é mais importante que o BAFTA, rebateu Barry, acaloradamente. Todo mundo no mundo sabe disso. Até os britânicos sabem, embora talvez relutem um pouco em admitir. Não me diga que você de repente começou a se importar com o que as pessoas pensam das suas ações? Fiquei em silêncio por alguns instantes, ponderando sobre a ideia de voltar para Los Angeles de novo. Credo, eu detestava voar. Não estou aqui só para te vingar no Oscar, continuou Barry quando não respondi. Queria que você soubesse que ainda acredito em você, apesar daquela decisão estúpida do Conselho de Administração de interromper a produção do 3º filme de Harry Potter. Vi uma versão preliminar de AI Inteligência Artificial e há alguns dias e sei que será um grande sucesso, assim como Harry Potter e a Câmara Secreta, tudo por causa da sua atuação. Você fez um trabalho magistral em ambos os filmes e eu agradeceria muito se você pudesse continuar trabalhando conosco em mais filmes. Então, aqui está a minha proposta. Se você comparecer ao Oscar, eu concordo em financiar ou distribuir seu próximo filme que não seja de Harry Potter, sem perguntas. Desde que o orçamento seja de até 20 milhões. Mesmo que o orçamento ultrapasse esse valor, tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Essa foi uma oferta muito tentadora, uma que eu não consegui recusar facilmente. Isso não significava que eu faria qualquer coisa que ele dissesse. Tudo bem, concordei a contragosto. Irei ao Oscar, mas tenho uma condição. Barry inclinou a cabeça para que eu continuasse.
Não darei entrevistas. Se algum repórter me fizer perguntas pessoais, vou ignorá-los, porque sei que tipo de perguntas farão. Além disso, nada de coletivas de imprensa até que algum dos meus filmes seja lançado. Fechado, Belry sorriu e apertou minha mão. Não deve causar nenhum problema, mas se causar, eu pessoalmente me certificarei de abafar qualquer notícia negativa sobre você. Ele fez uma pausa enquanto um pensamento lhe ocorria. Embora, você terá que dar algumas entrevistas se ganhar o Oscar. Eu zombei. Ah, por favor, ganhei por sorte da última vez. Você não ouviu? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Belry concordou com a cabeça. É verdade, mas nunca se sabe com o Oscar. Você foi visto por nada menos que 7 trouxas. Alan Rickman, vestido com suas roupas de Snape, sibilou ameaçadoramente. Você tem noção da gravidade disso? Você arriscou expor o nosso mundo. Sem mencionar o dano que você causou ao Salgueiro Lutador, que está nestas terras desde antes de você nascer. A maneira como ele interpreta seus diálogos é tão singular e perfeita que cada sílaba que sai de sua boca é pronunciada com clareza, e você fica com vontade de ouvir mais. Eu e Jamie estávamos de pé em frente a ele em seu laboratório de poções, enquanto o ator que interpretava Argus Filch estava atrás de nós. Sinceramente, professor Snape, disse Jamie, imitando Rony com a voz trêmula, acho que isso nos prejudicou mais. Eu cutuquei levemente o garoto mais alto com o cotovelo ao mesmo tempo em que Alan gritou, silêncio. Ele se levantou e contornou a mesa enquanto dizia, eu garanto a vocês, se fossem da Sonserina e o destino de vocês dependesse de mim, os dois estariam a caminho de casa. Hoje à noite. Como está? Não são, disse Michael Gambon, Dumbledore calmamente. Corta, gritou Chris, interrompendo a gravação da cena. Bom trabalho, pessoal. Mas preciso de mais uma tomada. Preciso ajustar algumas câmeras. Me deem 5 minutos e depois refazemos. Após receber acenos de concordância de todos ao redor, Chris voltou para a equipe e começou a dar instruções sobre quais equipamentos de câmera e iluminação deveriam ser ajustados. Desci do banquinho em que estava para gravar a cena, para que Jamie não parecesse muito mais velho do que eu. É a magia do cinema. Pequeno Harry, comentou Jamie com um sorriso no rosto. Quando você vai crescer? Revirei os olhos para ele com toda a minha maturidade. Você é mais velho do que eu. Claro que você seria mais alto. Espere só mais alguns anos e eu serei mais alta do que todos aqui. Ah, ele zombou. Quem dera. Ignorando suas palhaçadas, me virei para Alan Rickman e mudei de assunto. E aí, Alan? Como eu me saí? Ele ergueu uma sobrancelha com perfeição. Mas você não teve nenhuma fala nessa cena. Exatamente, sorri. A melhor atuação é aquela que não precisa de diálogos. Ele me lançou um olhar pensativo por um instante antes de dizer, quem te disse isso mentiu para você. A parte mais importante da atuação é a interpretação dos diálogos. As pessoas não se lembrarão das suas expressões depois que o filme terminar, mas se lembrarão dos seus diálogos. Ele tem razão, disse Michael Gambon, que se aproximou de nós com Maggie Smith, colocando a mão no meu ombro. O personagem mais memorável é aquele com as falas mais memoráveis. Então, certifique-se de não irritar nenhum roteirista, ou eles vão te dar falas chatas de propósito. Principalmente se você estiver interpretando um personagem secundário. David, que interpretava Filch, e Maggie, concordaram silenciosamente com a ideia. Jamie concordava com a cabeça seriamente, e eu tinha certeza de que se não estivéssemos no meio das filmagens, ele estaria anotando essas palavras de sabedoria em algum lugar. Muito bem, exclamou Chris de repente. Vamos fazer isso mais uma vez. Subi no meu banquinho mais uma vez quando a cena recomeçou com Alan dizendo suas falas. Você foi visto por Peido nada menos que 7 trouxas. Peido. Você tem noção da gravidade disso? Peido, você arriscou expor nossas bundas. Peido. Não consegui mais me conter e caí na gargalhada. Ao meu lado, Jamie e Alan não estavam em melhor situação. Harry, disse Jamie em tom escandalizado entre risos. Você não deveria rir do professor Snape. Ha ha ha. E definitivamente não deveria soltar um pum na presença dele. Não fui eu, respondi com uma expressão de falso escândalo. Foi o meu banquinho. Juro. Abaixei-me e levantei o banquinho em que estava em pé para ver que alguém tinha colocado uma caixa de som que emitia sons de peido embaixo dele, e que ainda estava fazendo barulho de peido. Então me lembrei de como Michael Gambon estava atrás de mim quando nos dava uma aula de atuação. Ele deve ter colocado aquela caixa de som debaixo do meu banco durante esse tempo. Muito bem, Sir Michael. À medida que a realidade da situação se impunha a todos no set, a maioria começou a rir do absurdo da pegadinha. Eu não tinha percebido antes, mas precisava desesperadamente disso. Nos últimos dias, eu estava um pouco travado. Embora minha situação familiar estivesse sob controle, isso não significava que o circo midiático não tivesse me afetado. Eu tinha certeza absoluta de que isso transpareceria na minha atuação quando o filme fosse lançado em novembro. Agora que isso está resolvido, comentou Chris depois que as risadas cessaram, podemos continuar? Troy precisa viajar amanhã para o Oscar. Carla entreabriu a porta da frente de sua casa e viu um homem de pouco mais de 30 anos, vestindo um impecável terno preto e carregando uma pasta. Sim, perguntou ela, hesitante. Sou Keith Langford, respondeu o homem. Advogado de Troy Armitage. Ah, sim, Carla abriu a porta completamente, finalmente reconhecendo o homem. Você deve estar aqui para finalizar a papelada, certo? Entre. Keith acenou com a cabeça em agradecimento antes de segui-la para dentro. Ele não demorou muito para pegar uma pilha de papéis e deslizá-la pela pequena mesa de centro em direção a Carla. Como ela havia demitido seu advogado, resolveu ler o contrato por conta própria, o que leu a surpreendeu de várias maneiras. Senhor Langford, ela ergueu o olhar de repente. Isso não pode estar certo. Sim, Keith assentiu. Com a condição de que você nunca processe Troy Armitage ou seus pais por qualquer assunto legal.
Nunca tente marcar uma reunião com ele e nunca fale com a imprensa sobre Troy ou seus pais, você será o único beneficiário de uma conta fiduciária com 1 milhão de libras. O valor total da conta será investido em fundos de índice do mercado de ações, e você poderá sacar apenas 30 mil libras este ano, divididas igualmente em 12 parcelas mensais. A cada ano, seu limite de saque aumentará de acordo com a inflação, enquanto você estiver vivo. Após sua morte, se houver algum saldo restante na conta, ele será devolvido a Troy. Troy impôs algumas condições adicionais para que você receba esse valor, que você nunca mais beba ou use drogas recreativas e que consiga um emprego fixo, independentemente do salário. Você também deverá continuar as sessões de terapia por tempo indeterminado. Faremos verificações aleatórias para garantir que você cumpra essas condições. Espero que você falhe no teste porque se falhar, receberei o valor total da sua conta fiduciária. Carla estava se sentindo um pouco tonta com tudo aquilo. Troy sabe dessas condições? Perguntou ela hesitante. Foi ideia dele desde o início, disse Keith francamente. Os pais dele não gostaram nem um pouco. Honestamente, eu também não. Mas só posso seguir as instruções dele. Então, o que você acha? Ela não demorou muito para assinar o documento. Ela não gostou, mas não tinha escolha. Capítulo 65 e 66. A 73ª edição do Oscar estava marcada para 25 de março de 2001. Já fazia mais de um mês desde a cerimônia do BAFTA, e a disputa mais acirrada do ano era na categoria de melhor ator. Normalmente, as premiações que antecedem o Oscar são um bom indicador de quem tem mais chances de ganhar, mas até então, as premiações haviam sido bastante controversas. O Globo de Ouro concedeu 2 prêmios, um para Troy Armitage em drama e outro para George Clooney em comédia. O problema é que George Clooney sequer havia sido indicado ao Oscar. O Critics' Choice Award foi para Tom Hanks por Náufrago, o SAG Award para Benício Del Toro e o BAFTA para Russell Crowe por Gladiador. Benício Del Toro foi indicado na categoria de melhor ator coadjuvante no Oscar, então ele estava fora dessa disputa, pelo menos. Os concorrentes a este prêmio foram Tom Hanks por Náufrago, Russell Crowe por Gladiador, Troy Armitage por Billy Elliot, Ed Harris por Pollock e Javier Bardem por Antes do Anoitecer. Dos 5 indicados, era muito improvável que Ed Harris ou Javier Bardem ganhassem. Embora ambos tivessem apresentado performances maravilhosas, talvez até melhores que as dos outros 3, havia um pequeno detalhe que impedia a vitória. Seus filmes fracassaram nas bilheterias. Claro, eles recuperarão o investimento posteriormente com o lançamento em mídia física, mas, no momento, quase ninguém os viu. É difícil para as pessoas votarem em uma atuação que não assistiram. Dos 3 filmes restantes, Russell Crowe por Gladiador era o favorito para ganhar o prêmio, até que a notícia de suas ações no BAFTA veio à tona. Ele não só agrediu o produtor do evento como, quando este, Malcolm, registrou uma queixa policial contra Crowe. O neozelandês inicialmente se recusou a pedir desculpas. Segundo ele, não havia agredido o homem, portanto não tinha feito nada de errado. Sob pressão da DreamWorks, Malcolm retirou a queixa e Crowe ofereceu um pedido de desculpas pouco convincente, mas a essa altura o estrago já estava feito. O BAFTA baniu Russell Crowe pela década seguinte. Se ele já não tivesse recebido uma indicação ao Oscar até então, sua indicação seria duvidosa. Em outra vida, Russell Crowe não teria ganhado o BAFTA por Gladiador, mas sim Jamie Bell por Billy Elliot. Como Troy já havia ganhado o BAFTA de melhor ator no ano anterior, os votantes preferiram escolher o australiano. A vida tem dessas coincidências. Se a cronologia original tivesse sido seguida à risca, o incidente entre Russell Crowe e o produtor do BAFTA teria acontecido um ano depois, quando ele ganhou por Uma Mente Brilhante. Essa cronologia alteraria algumas coisas, mas outras permaneceriam as mesmas, apenas com a diferença de ano. Embora a disputa possa parecer um pouco acirrada, na verdade, havia apenas 2 concorrentes ao prêmio, Tom Hanks e Troy Armitage, ambos com atuações maravilhosas em seus respectivos filmes. O único problema era que ambos já haviam ganhado o Oscar, o que dividiu os votantes dessa categoria. A cerimônia estava repleta de estrelas, assim como no ano passado. Algumas das quais eu vi pouco antes da cerimônia foram Julia Roberts, Juliette Binoche, Jeff Bridges, Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Kate Hudson e Frances McDormand. Os 2 últimos fizeram parte do meu filme favorito do ano, Quase Famosos. É uma pena que seja improvável que algum deles ganhe hoje à noite. Joaquin Phoenix foi outro cara que entregou uma das melhores performances do ano, mas não levou o prêmio principal na época. Adorei sua interpretação de Commodus em Gladiador. Ele foi o vilão perfeito para o Maximus de Russell Crowe, inspirando muitos atores no futuro. Apesar disso, não votei nele porque meu colega de elenco Gary Lewis, de Billy Elliot, também estava indicado esta noite, e eu tinha que demonstrar meu apoio ao meu próprio filme. Como ganhei um Oscar no ano passado, fui admitido no ramo dos atores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas AMPAs. Estar no ramo dos atores me deu a opção de votar em 5 categorias, 4 de atuação e uma de melhor filme. Dos meus outros votos para melhor atriz, votei em Ellen Burstyn por Requiem para um Sonho. Meu voto para melhor atriz coadjuvante foi para Julie Walters por razões óbvias, e nem preciso dizer em quem votei na categoria de melhor ator. Da mesma forma, votei em a Billy Elliot na categoria de melhor filme. Quando eu não era ator, costumava pensar, por que votariam nesse ator? Ele não era bom. Mas agora eu sei por quê. Dos 5 votos que dei, apenas um foi imparcial, e isso porque nenhuma das atrizes indicadas era de um filme em que eu trabalhei. Eu nem conhecia nenhuma delas pessoalmente. Tipo, tenho certeza de que se a Toni Collette estivesse indicada hoje, eu teria votado nela por causa da nossa conexão, independentemente de ela ser a melhor ou não. Agora, se houvesse várias pessoas indicadas que eu conhecesse, isso teria criado um dilema. Felizmente não tenho tantas conexões no momento. Sorria, pedi um fotógrafo enquanto eu posava com meu caro terno Armani, e inúmeros flashes disparavam.
Eu já tinha tido um encontro com alguns fãs perto do tapete vermelho, então, depois da sessão de fotos, simplesmente entrei, ignorando todos os repórteres que pediam um comentário. Conversar com qualquer repórter naquele momento não teria grande efeito nas minhas chances de ganhar. Se eu conhecesse algum repórter pessoalmente, talvez tivesse parado, e embora eu reconhecesse alguns que estavam ali, nenhum deles era mais do que um conhecido superficial. Eu já tinha passado por um mês bastante difícil em Londres, e mesmo depois de chegar aqui em Los Angeles, os paparazzi continuavam me seguindo. A situação ficou tão ruim que o Evan teve que vir até a nossa casa para me conhecer, e não o contrário, como costuma acontecer. Não entendo por que eles estão me seguindo. Não é como se eu tivesse uma namorada secreta na minha idade que eles pudessem expor. Seria tão conveniente se esse comportamento dos paparazzi fosse considerado perseguição. Infelizmente não é. Sacudindo a cabeça para afastar esses pensamentos, simplesmente entrei no local. Mais do que na minha categoria, eu estava animado para entregar o prêmio de melhor atriz coadjuvante esta noite. A melhor parte era que eu não me lembrava de quem tinha ganhado na linha do tempo original, então seria uma surpresa para mim quando lesse o nome no envelope. Troy Armitage, uma voz masculina chamou meu nome. Virei-me rapidamente e dei de cara com a celebridade mais comentada da noite, Russell Crowe. E aí, Russell, estendi a mão para cumprimentá-lo, e ele a apertou. Adoro seu trabalho, cara. Me empolguei um pouco. Você é simplesmente incrível. Pelo que percebo, não é melhor que o seu, disse ele com um toque de amargura na voz. E eu entendi imediatamente a que ele estava se referindo silenciosamente. Qualquer um entenderia. Na minha vida anterior, eu tinha ouvido uma piada em South Park sobre como Russell Crowe é sempre tão raivoso e violento. Mas eu não sabia que ele chegaria ao ponto de ameaçar o produtor do BAFTA só porque seu discurso de vitória foi editado na transmissão. Acho que isso não teria acontecido na linha do tempo original, porque ele não ganhou o BAFTA lá. No entanto, eu não achava que ele perderia esta noite. Ele se desculpou pelo erro e, mais importante, a atuação dele foi melhor que a minha, e eu acabei de ganhar um Oscar no ano passado. Não se preocupe muito, eu tranquilizei. Você já ganhou. Eu ganhei no ano passado, e você já deveria ter ganhado pelo The Insider no ano passado. Seria uma tragédia se você não ganhasse. Ele esboçou um pequeno sorriso antes de dizer. Você não disse no Globo de Ouro que achava que Hanks era o melhor? Continuo achando que sim, respondi com firmeza. Mas isso não significa que ele deva ganhar. Ele já ganhou 2 vezes. Não precisa provar mais nada a ninguém. Então você está dizendo que eu preciso provar algo para alguém? Perguntou ele, em tom desafiador. Não é? Perguntei de volta com a maior inocência que consegui. Ele zombou antes de se afastar como uma criança. Fiquei ali parado, confuso com sua partida repentina. Será que eu disse algo ofensivo? Troy. A voz da minha mãe me despertou do meu devaneio. Aí está você. Estava te procurando por toda parte. Vamos, a cerimônia está prestes a começar. Olhei para ela em seu lindo vestido vermelho. Ela era a mulher mais bonita que eu tinha visto em toda a noite. Apesar de ter visto estrelas e supermodelos no tapete vermelho, ninguém se comparava à minha mãe. Sorri e acenei para que ela me guiasse. Dentro do estádio, papai já estava sentado, e eu sentei ao lado dele, enquanto mamãe estava à minha esquerda. Julie Walters, Gary Lewis, Stephen Daldry e o restante da equipe indicada de Billy Elliot estavam sentados ao nosso redor, a quem cumprimentei com entusiasmo. Logo a cerimônia começou, e as primeiras pessoas a aparecerem foram 3 astronautas vindos do espaço. Foi incrível ver imagens ao vivo do espaço em Los Angeles. Em seguida, o veterano Steve Martin subiu ao palco como apresentador da noite. Ele começou a cerimônia com algumas piadas políticas americanas que eu desconhecia completamente, antes de passar para outras mais comuns, como: quando me perguntaram em janeiro se eu apresentaria o Oscar, a primeira coisa que me veio à mente foi se haveria tempo suficiente para minha cirurgia plástica cicatrizar. Após as habituais piadas autodepreciativas, ele passou a fazer piadas às custas de celebridades. Russell Crowe está aqui, disse ele, o que provocou uma leve salva de palmas da plateia. Se ele ganhar hoje à noite, tenho quase certeza de que ninguém vai tocar música para interromper seu discurso. Ele é um homem durão. Não consegui conter o risinho que me escapou. Ouviram-se algumas risadas no auditório, mas não muitas. As pessoas não têm senso de humor em Hollywood. Esta noite também temos muitos jovens indicados, continuou Steve Martin imperturbável. Kate Hudson, 21 anos. Troy Armitage, 12. Curiosidade, se Troy ganhar esta noite, entre ele e eu, teremos 2 Oscars. Eu ri e aplaudi a piada junto com a maior parte da plateia enquanto a câmera dava um close no meu rosto. Outra curiosidade, o pai de Troy, Steve Kloves, também está indicado esta noite ao prêmio de melhor roteiro adaptado por Wonder Boys. Juntos, eles podem fazer história ao se tornarem a primeira dupla pai e filho a ganhar no mesmo ano. Em seguida, ele passou a fazer piadas mais genéricas, a maioria das quais era bastante engraçada. Foi durante uma dessas piadas, enquanto eu ria, que uma jovem se aproximou de mim e disse: Troy, você precisa ir para os bastidores. Entendendo sua intenção, assenti com a cabeça e a segui em silêncio. Assim que me levantei, um homem adulto caminhou até a área de onde eu viera e ocupou meu lugar. Isso acontecia por causa de uma regra estranha da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas sobre ter ocupantes de assento. Eles não queriam que os telespectadores em casa pensassem que o Oscar tinha assentos vazios, então, sempre que alguém ia aos bastidores ou ao banheiro, alguém ocupava o seu lugar, e você só podia voltar para o seu lugar durante um intervalo comercial. Catherine Zeta-Jones entregou o primeiro Oscar da noite, um prêmio técnico para O Tigre e o Dragão. Depois foi a minha vez de apresentar o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Subi ao palco com um sorriso confiante e fiquei em frente ao microfone. Boa noite, cumprimentei a plateia educadamente ao microfone. Na semana passada eu estava apresentando meu trabalho sobre As Viagens de Gulliver, e hoje à noite estou apresentando o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Que salto enorme!
A plateia riu da piada. Por mais que eu quisesse levar o crédito, a piada foi escrita pelos roteiristas da premiação, e eu estava apenas lendo do teleprompter. Obviamente eu não estaria lendo As Viagens de Gulliver, quando estivesse prestes a terminar o ensino médio. Até alguns anos atrás continuei lendo, eu costumava pensar que um ator ou atriz coadjuvante devia ser alguém que alimentava os atores principais no set de filmagem. Mais risos da plateia. Mas na verdade, esses personagens secundários são incríveis. Eles fazem os atores principais brilharem e, em alguns casos, roubam a cena bem debaixo do nariz deles. Basta olhar para mim em O Sexto Sentido. Assim que falei isso, me arrependi da piada. Quem foi o gênio que escreveu aquilo? Eu não queria irritar o Bruce Willis ao vivo na TV, mas o público achou engraçado e riu, então continuei. As indicadas a melhor atriz coadjuvante fizeram um trabalho incrível este ano. Elas choraram, riram, gritaram e até usaram figurinos de época desconfortáveis, tudo para o nosso entretenimento. Aqui estão as indicadas. Judi Dench para O Chocolate, Kate Hudson para Quase Famosos, Frances M. Dorman por Quase Famosos, Marcia Gay Harden para Pollock, e a deslumbrante Julie Walters por Billy Elliot. Não consegui me conter e elogiei meu colega de elenco. Decidindo que já havia falado o suficiente, abri o envelope. E o Oscar vai para Julie Walters por Billy Elliot. Gritei empolgado enquanto toda a equipe de Billy Elliot se levantava em comemoração. Eu não conseguia conter o sorriso enquanto Julie Walters abraçava um monte de gente antes de ir até o palco e me abraçar com a mesma força. Obrigada, Troy, ela sussurrou no meu ouvido. Dei um tapinha leve nas costas dela e disse, agradeça-me depois. Este é o seu momento. Aproveite-o. Julie fez um lindo discurso, agradecendo ao elenco e à equipe, à sua família e a muitas outras pessoas, incluindo eu, é claro. Mas minha mente estava em outro lugar. Não acho que ela tenha mudado muito sua atuação no filme em comparação com a versão original. Então, por que ela ganhou hoje se não ganhou da primeira vez? Será que foi só porque nosso filme arrecadou muito mais dinheiro do que a versão original? Não me entendam mal, eu adorei a atuação dela no filme e ela mereceu todos os prêmios que lhe deram. Mas isso foi um pouco inesperado para mim. Logo depois fui para os bastidores com Julie, que foi dar entrevistas aos repórteres após a vitória. Enquanto isso, esperei um intervalo comercial para poder voltar e me sentar na plateia novamente. Billy Elliot não ganhou mais nenhum prêmio esta noite, mas houve algumas vitórias surpreendentes para Harry Potter e a Pedra Filosofal, nas categorias de melhores efeitos visuais e melhor trilha sonora original. Pensando bem, a categoria de melhores efeitos visuais fez sentido, visto que seu único concorrente real era Gladiador, e as cenas de voo de Harry Potter foram revolucionárias para a época. Da mesma forma, quem pode esquecer o clássico tema de Edviges de Harry Potter, criado pelo lendário John Williams? Na linha do tempo original, ambos os prêmios foram conquistados por A Sociedade do Anel, então, minha presença mudou um aspecto importante da história. A série de filmes, Harry Potter, que nunca ganhou um único Oscar na linha do tempo original, acabou de ganhar 2. Nem tudo foi perfeito, no entanto. Meu pai perdeu em sua categoria para o roteirista de Traffic, isso também já sabíamos de antemão. Embora o roteiro de Wonder Boys fosse bom, a execução e o marketing foram, na melhor das hipóteses, medíocres, o que fez com que o filme sequer recuperasse seu custo de bilheteria. Então veio uma vitória verdadeiramente surpreendente na minha opinião. Melhor ator coadjuvante. Na linha do tempo original, o prêmio foi para Benício Del Toro, e fazia sentido porque ele estava incrível em Traffic, mas desta vez, o prêmio foi para Joaquim Fênix por Gladiador? Caramba! Essa foi uma vitória merecida, embora eu não esperasse por ela. O Fênix era o melhor da categoria na minha opinião, mas eu não votei nele. Então, por que ele ganhou? Eu não tinha resposta para essa pergunta. Não houve outras discrepâncias na premiação, pelo menos não que eu saiba. E então veio o prêmio que eu temia e pelo qual estava ansioso ao mesmo tempo. Melhor ator. Temia porque seria um grande circo mediático novamente se eu ganhasse outro Oscar. Acabei de me livrar de uma crise de relações públicas e não quero nada nem remotamente parecido. Ao mesmo tempo eu queria aquele segundo troféu. E o queria muito. Se eu ganhasse, seria a pessoa mais jovem a vencer nas categorias de melhor ator e melhor ator coadjuvante. Meu nome ficaria gravado na história por muitos anos. Provavelmente para sempre. Quando Hilary Swank, vencedora do prêmio de melhor atriz do ano passado, subiu ao palco, meu coração começou a bater descontroladamente. E os indicados são Javier Bardem para Gantes do Anoitecer, Tom Hanks para Náufrago, Ed Harris para Pollock, Troy Armitage para Billy Elliot, Russell Crowe para Gladiador. Quando Hilary Swank abriu o envelope, a tensão estava no auge. Será que vou ganhar? Ou será que vou perder? O que vai acontecer? Capítulo 67. Com a tensão no auge, eu estava na ponta da cadeira quando minha mãe pegou minha mão e a apertou suavemente. Virei-me para ela surpresa porque a câmera estava focada em mim e em todos os indicados, então eu estava com um sorriso fixo no rosto. Mas ela entendeu com um simples olhar o que eu estava sentindo por dentro. Está tudo bem, ela sussurrou, e eu voltei a ser eu mesma instantaneamente. Sorri para ela e apertei sua mão de volta antes de me virar para o palco, onde Hilary Swank já havia aberto o envelope. E o Oscar vai para Ed Harris por Pollock. Ponto. O quê? Que porra é essa? Levantei-me e aplaudi Ed Harris com um sorriso enorme e gritei de alegria. Apesar da minha postura dissimulada, eu não esperava por isso. Aliás, eu ficaria menos surpreso se tivesse ganhado. Até onde eu sabia, a disputa estava entre Tom Hanks e Russell Crowe. Javier Bardem seria um terceiro colocado próximo, mas Ed Harris? Não me entendam mal, ele é um ótimo ator, mas quem sequer viu Pollock? Ainda assim, eu conseguia entender por que as pessoas votariam em Ed Harris. Se Russell Crowe não tivesse gritado com o produtor do BAFTA, ele já teria ganho o prêmio.
Da mesma forma, as chances de Tom Hanks e as minhas diminuíram um pouco por causa das nossas vitórias anteriores. Dos dois restantes, Ed Harris era um ator veterano com 3 indicações nos últimos 5 anos, e ele havia entregado performances maravilhosas em todas elas. Ele também é uma pessoa muito gentil e de voz suave, como pude perceber naquela única vez em que conversei com ele em um dos eventos da campanha do Oscar em janeiro. Agora que penso nisso, se eu não estivesse concorrendo, talvez até eu tivesse votado nele, embora eu nunca tivesse visto Pollock pessoalmente em nenhuma das minhas vidas. Não, eu ainda votaria no Hanks. Troy. O tom incisivo de Chris Columbus me despertou do meu devaneio. Você entende esta cena? E assim, de repente, voltei à realidade. Percebi que as coisas tinham voltado a ser como eram há alguns dias. A temporada de premiações finalmente tinha ficado para trás e eu estava de volta ao set de Harry Potter. Pode explicar mais uma vez? Perguntei sem jeito. Chris explicou a cena novamente sem se irritar com a minha falta de atenção. Ele foi a melhor pessoa que tivemos no set de filmagem. Ocupei meu lugar junto com todos os meus colegas de elenco, e hoje era uma cena com vários atores, então tínhamos muitos deles, incluindo Emma, Jamie Michael Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith, Miriam Margolyes, Kenneth Branagh e alguns outros. Ação, gritou Chris, e a cena começou. Não é verdade, senhor, eu juro. Eu nunca toquei na senhora Norris, implorei a Dumbledore. Mentiras, disse David Bradley, que interpretava Filch, enquanto dava alguns passos ameaçadores em minha direção. Recuei para ficar fora do seu alcance. Com licença, diretor? Alan Rickman sussurrou com uma voz aveludada. Droga, o que eu não daria para ter uma voz assim? Talvez Potter e seus amigos estivessem simplesmente no lugar errado na hora errada. Emma, Jamie e eu trocamos olhares confusos ao percebermos que nosso professor mais odiado estava do nosso lado. No entanto, continuou Alan, imperturbável, enquanto avançava em nossa direção, as circunstâncias são suspeitas. Eu, por exemplo, não me lembro de ter visto Potter no jantar. Receio que isso seja culpa minha, Severus, disse Kenneth Branagh como Gilderoy Lockhart, fazendo Alan se virar bruscamente para ele. Veja bem, Harry estava me ajudando a responder às cartas dos meus fãs. Foi por isso que Ron e eu fomos procurá-lo, professor, disse Emma. Nós o encontramos justamente quando ele disse. Ela me olhou hesitante, sem querer trair minha confiança tão facilmente. Sim, insistiu Alan. O que ele disse, senhora Granger? Não estou com fome, eu disse, com Jamie assentindo resolutamente ao meu lado. Estávamos voltando para a sala comunal quando encontramos a senhora Norris. Alan Rickman se virou para Michael Gambon e disse, inocente até que se prove o contrário, Severus. Depois se virou para nós três e disse, podem ir. Sem esperar que qualquer outro professor dissesse mais alguma coisa, nós três nos viramos em uníssono e saímos correndo do corredor quando Emma se virou para mim de repente. Não é um pouco estranho, perguntou ela, que você ouça uma voz que só você consegue ouvir e então a senhora Norris acabe petrificada? Vocês acham que eu deveria ter contado para eles? Perguntei aos meus 2 amigos. Para Dumbledore e os outros? Não, Harry, respondeu Jamie prontamente. Ouvir vozes que ninguém mais consegue ouvir não é um bom sinal, nem mesmo no mundo bruxo. Reflete sobre o que Jamie disse, antes de olhar para ele com dúvida e perguntar. Você acredita em mim, não é? Claro que sim, ele se apressou em me tranquilizar. Mas Hermione tem razão. É um pouco estranho. Corta. A voz de Chris ecoou pelo set. Ótimo trabalho, pessoal. Deixa eu conferir a cena. Provavelmente está boa. Arg. Finalmente Emma gemeu de alívio enquanto se encostava em mim. Pensei que nunca íamos terminar essa cena. Passei a mão pelos ombros dela casualmente. Não sabia que você também podia ser tão dramática, Emma. Achei que isso fosse coisa do Jamie. Ei, protestou Jamie. Eu não sou dramático. Se alguém deveria ser dramático, esse alguém é você, Troy. Você não pode nem soltar um pum sem virar notícia internacional. Isso não é ser dramático, apontou Emma prestativa. Isso é ser popular, o que não somos. Pelo menos não tanto quanto Troy. Gosto de me considerar uma pessoa humilde, mas o que Emma disse não era totalmente falso. Você será muito mais popular do que eu quando crescer, assegurei a Emma. Você é tão linda, só vai se tornar uma versão melhor de si mesma. Isso era um fato. Emma, quando adulta, era uma das atrizes mais belas de todos os tempos. Pare de dizer coisas estúpidas, Emma afastou minhas mãos. Eu não sou bonita. Se você não for bonita, então eu não sou um garoto, eu disse antes de me virar para Jamie. Me apoie nessa, mano. Antes que Jamie pudesse dizer qualquer coisa, fomos interrompidos. Crianças, gritou Chris. A foto está boa e agora vocês podem ir embora. Troy, podemos conversar um pouco em particular antes de você ir para casa? Claro, respondi enquanto Jamie e Emma se dirigiam aos seus respectivos trailers para trocar de roupa. Segui Chris até um canto quando ele perguntou, seu pai conversou com você? Sobre o terceiro filme, quero dizer. Assenti com a cabeça, sem jeito, sim. Ele disse que a pré-produção está suspensa até que o segundo filme seja um sucesso. Então ele não te contou? Chris fez uma expressão de compreensão e balançou a cabeça. Não importa, vou te contar agora. Não voltarei para o terceiro filme. E não se preocupe, sei que será um grande sucesso e o terceiro será feito a todo custo. Essa notícia não me surpreendeu tanto quanto Chris provavelmente esperava, porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu não gostei, mas também não podia fazer nada a respeito. Mas seria estranho se eu nem tentasse convencê-lo a ficar. Por quê? Perguntei. Você teve algum desentendimento com Warner ou algo assim? Ou algo assim, Chris sorriu ao dizer isso. Tenho ficado tão longe de casa que acho que meus filhos vão crescer sem mim.
Sei que dinheiro é bom, mas você só pode ter uma certa quantidade antes que ela se torne insignificante. Eu já planejava me aposentar da direção quando tivesse dinheiro suficiente para me aposentar em paz, e graças a Harry Potter, agora posso. Você provavelmente não entenderá meus motivos porque não tem filhos, mas considerando que você me recomendou para este trabalho, achei prudente lhe contar pessoalmente minhas razões para deixá-lo para trás. Agradeço, respondi sinceramente. Não vou mentir, não entendo seus motivos. Você poderia mudar-se com sua família para Londres pelos próximos 5 ou 6 anos para terminar a série de filmes e voltar para casa todos os dias para vê-los. Mas sei que você já deve ter considerado essa ideia, então não vou insistir. Já pensei nisso, concordou Chris. Mas minha família não quer se mudar. Assenti com a cabeça, compreendendo. Seria uma pena sem você. Nossa, não consigo nem imaginar outra pessoa dirigindo esses filmes. Calma aí, Chris me cutucou com o cotovelo em tom de brincadeira. Ainda temos 1 mês de filmagens antes de terminarmos. Você tem as provas finais depois disso, né? Sim, concordei. Então começarei os ensaios para Billy Elliot, o musical? O roteiro e as músicas estão quase prontos. Chris assentiu com um sorriso. Reserve um lugar para mim com antecedência. Estarei lá para assistir ao seu primeiro show. Eu sorri de volta. Você precisa mesmo perguntar? Claro que vou perguntar. Ao voltar para meu trailer depois de me despedir dele, não pude deixar de sentir tristeza ao pensar na saída de Chris Columbus da franquia. Antes de começarmos a filmar, eu estava muito animado para trabalhar com Alfonso Cuarón por motivos óbvios. Mas agora nem tanto. Chris infundiu sua própria magia nos 2 primeiros filmes, e o restante perdeu um pouco dessa magia. Tecnicamente e visualmente eram obras-primas, mas a inocência infantil dos 2 primeiros filmes era difícil de ser replicada por qualquer outro filme. Fiquei surpreso num belo domingo quando papai e mamãe me chamaram do meu quarto. Os domingos eram geralmente dedicados aos meus estudos, pois minhas provas estavam chegando, e meus pais não me incomodavam a menos que fosse muito importante. Para minha surpresa, vi um homem bem vestido, na casa dos 30, sentado no sofá. Troy, disse à mãe, esteja aqui com Alvin Johnson, o chefe da sua equipe de relações públicas. Al, você já conhece o Troy. Olá, cumprimentei-o educadamente, apesar de ter receio do homem. Essa maldita equipe de relações públicas não tinha feito nada além de arruinar minha imagem. Se não fosse pelos meus próprios esforços, eu poderia muito bem ter dado adeus à minha carreira. Depois de lidar com os danos causados por Carla e pela mídia, pedi aos meus pais que demitissem minha equipe de relações públicas atual e contratassem outra pessoa para fazer o trabalho. Era estranho que o homem estivesse ali para falar comigo, já que eu nunca o tinha visto sequer uma vez. Provavelmente percebendo meu desconforto, Alvin me deu um pequeno sorriso. Para começar, gostaria de pedir sinceras desculpas pela forma como lidamos com toda a situação. Posso dar 1 milhão de desculpas para justificar porque não conseguimos minimizar os danos causados à sua imagem, mas isso não resolve o problema do que já aconteceu. Portanto, aceite minhas sinceras desculpas. Assenti com a cabeça uma vez, sem confiar em mim mesma para dizer algo mordaz a ele naquele momento. Embora houvesse muitos motivos para esse erro, continuou Alvin, imperturbável. O principal motivo pelo qual não conseguimos combater a mídia foi porque alguém estava trabalhando ativamente contra vocês. Franzi a testa pensativo. Não me lembro de ter feito inimigos na indústria. Por que alguém se daria ao trabalho de atacar especificamente uma criança? Quem? Perguntei. Alguém que não queria que você ganhasse um segundo Oscar, observou Alvin, prestativo como sempre. Isso reduz os suspeitos a 4, observei sobre meus 4 colegas indicados, enquanto olhava para meus pais, que permaneceram em silêncio enquanto eu conversava com Alvin. Eles provavelmente já tinham tido essa conversa antes de eu ser chamado. Bom palpite, concordou Alvin. Contratei um detetive particular para investigar a fundo a questão, e o que ele descobriu é um pouco preocupante. Alguém pagou a Gordon Crow, advogado de Carla Armitage, para abordá-la e dar início ao processo. Também subornaram os jornalistas que eram seus críticos mais ferrenhos. O rastro do dinheiro foi difícil de seguir, e alguns meios ilícitos podem ter sido usados para obter essas informações. Mas todas as evidências apontam para a agência de relações públicas Bright Star, a mesma agência que presta serviços a Russell Crowe nos últimos 3 anos. Tem certeza disso? Perguntei seriamente. Sim, ele assentiu resolutamente. Nenhum dos outros 3 indicados jamais empregou a mesma agência. Sentei-me ali em silêncio, absorvendo toda aquela informação. Senti como se um balde de água gelada tivesse sido jogado em mim em pleno janeiro. Mas logo essa dormência se transformou em fúria. Aquele maldito filho da puta. Ele me fez sofrer por tantos dias, tudo por um maldito troféu? Vou acabar com ele. Quero processá-lo, disse assim que tomei essa decisão. Não podemos, disse meu pai pela primeira vez desde o início da reunião. Não temos nenhuma prova legal de que ele ou sua agência estejam realmente por trás disso. Nem sequer sabemos ao certo se foi ele quem ordenou à sua equipe que nos atacasse, se foi o gerente dele, ou mesmo se a equipe de relações públicas agiu por conta própria. Essa informação é apenas para que vocês saibam o que aconteceu nos bastidores para que a situação chegasse a esse ponto. Esfreguei a testa frustrada. Então por que me contar? Por que não me deixar na mais completa ignorância? Porque você queria trocar sua equipe de relações públicas, disse minha mãe. Não achamos necessário, dadas as circunstâncias, mas também sabíamos que você não deixaria esse assunto para lá a menos que lhe dessemos razões concretas. Então, aqui está. Você ainda quer trocar sua equipe de relações públicas? Fechei os olhos em frustração, sentindo-me completamente sem esperança. Será que isso aconteceria toda vez que eu recebesse uma indicação a um prêmio importante? Isso era mais do que inacreditável. Quando os repórteres que haviam se manifestado contra mim se desculparam poucos dias depois do Oscar, não dei muita importância. Mas agora percebi que tudo aquilo era para fazer as pessoas esquecerem do meu filme e se concentrarem mais na minha vida pessoal.
final. A ironia de Russell Crowe ter perdido o prêmio para Ed Harris não me passou despercebida. O idiota mereceu. Tudo bem, você pode continuar trabalhando conosco, eu disse a Alvin, que sorriu para mim. Então me virei para meus pais e anunciei, mas eu nunca mais trabalharei com Russell Crowe na minha vida. E algum dia, talvez anos depois, quando ele menos esperar, eu terei minha vingança. Ignorei o olhar que meus pais trocaram entre si, ou como Alvin engoliu em seco, nervoso, ao ouvir minha declaração. Capítulo 68. Benji Cooper estava farto da sua escola. Ele era sempre o diferente, o último a ser escolhido para qualquer atividade, fosse esportiva, projeto acadêmico ou artística. Ele simplesmente não se dava bem com os outros alunos da sua idade. Para piorar, a escola tinha um problema de bullying do qual ele às vezes se via vítima. Mas tudo isso era facilmente esquecido quando ele fazia o que amava, assistir a filmes. Era uma fuga da realidade para ele, viver no mundo dos filmes que o levava a lugares como planetas diferentes e terras mágicas de fantasia. Aliás, no início deste ano, ele até se matriculou em uma aula de dança depois de assistir a Billy Elliot 5 vezes. Em sua mente, se Troy Armitage podia fazer isso, por que ele não poderia? Afinal, eles tinham a mesma idade. Isso acabou sendo uma bênção disfarçada para ele, porque ele fez bons amigos na sua turma e não se sentia mais tão sozinho. Ele deu todo o crédito a Troy por isso. Se não fosse por ele, não teria ido ver Billy Elliot e nem teria considerado fazer aulas de dança. Um filme que mudou sua vida o deixou ainda mais ansioso para assistir a mais filmes no cinema com seus pais. Então, a partir daquele momento, todo sábado, ele e seus pais iam ao cinema. Ele ficou um pouco desapontado por não poder ver Troy no cinema toda semana, mas sua mãe explicou-lhe quanto tempo levava para fazer um filme. Então ele fez o que pôde, esperou. E depois de meses a fio, finalmente chegou a hora do lançamento do próximo filme de Troy. A inteligência artificial, ninguém estava mais animado do que Benji. Sempre que o trailer passava na TV durante o intervalo comercial, ele assistia sem exceção. O conceito era muito legal, porque Troy interpretava um robô em um mundo futuro onde o aquecimento global havia mudado muito a sociedade. O pai de Benji disse que o filme não seria tão bom quanto a Billy Elliot ou mesmo em Harry Potter, porque as críticas não eram muito boas, mas ele não se importava. Ele só queria ver o filme. E foi exatamente isso que ele fez. Assim que o filme estreou em junho, Benji foi assisti-lo com seus pais. O filme começa com um cientista explicando como o aquecimento global causou uma enorme elevação do nível do mar e devastou cidades costeiras em todo o mundo. Governos ao redor do globo implementaram licenças para gravidez como forma de combater a superpopulação. Para compensar isso, cientistas criam uma série de robôs conhecidos como mechas que não necessitam de tantos recursos para sobreviver quanto os humanos. David Troy é um desses mechas, mas ele é único, pois é o único robô criança programado para amar seus pais. Em seguida, Henry e sua esposa Mônica são apresentados. O filho deles, Martin, está em coma até que uma cura seja encontrada. Para lidar com o luto da esposa, Henry se inscreve no programa de testes beta da Cybertronics e é escolhido por Rob para testar sua mais recente invenção, um robô infantil chamado David. Este robô é um protótipo de criança mecânica programado para experimentar o amor. Benji ficou fascinado ao ver como o mundo distópico do filme se desenrolava. Troy estava fantástico no filme como sempre, e Benji sentiu pena do robô que só queria aceitação e amor incondicional de sua família. Mas a dura realidade era que ele sempre seria o segundo em relação ao filho de verdade Martin, que havia despertado do coma. Com ciúmes de David, Martin o manipulou para fazer coisas que sabia que o colocariam em apuros, como cortar o cabelo de Mônica. Uma coisa levou a outra, culminando com Martin sendo arrastado para o fundo da piscina quando David se sentiu ameaçado pelos amigos de Martin. Eventualmente, Mônica e Henry decidiram abandonar David, mas no último momento, Mônica mudou de ideia e o deixou na floresta. Só então a triste realidade do mundo se revela quando David descobre a deplorável condição dos robôs abandonados. Ele quase é morto em uma feira de carne, onde robôs são destruídos publicamente como espetáculo, mas é salvo apenas porque se parece e age como uma criança. E as pessoas não conseguem se obrigar a destruir um garotinho. Ele vai para Rouge City para encontrar a fada azul com um palhaço chamado Gigolô Joe. Quando Benji perguntou à mãe o que era um gigolô, foi isso que ela disse, um palhaço. David tinha aprendido sobre a história de Pinóquio e a fada azul com Martin, e também queria se tornar um menino de verdade para que Mônica o aceitasse. Em Rouge City, usando o dinheiro que Mônica lhe deu, David descobre em um programa que a fada azul está no fim do mundo, que por acaso é Manhattan, Nova York. David e Joe chegam ao deserto que antes era Manhattan em um helicóptero roubado. Após os problemas com a elevação do nível do mar, os restos da cidade ficaram em ruínas e submersos. Ao encontrar o lugar para onde deveriam ir, David fica chocado ao encontrar uma criança idêntica a ele. O outro David simplesmente sorri e o convida para ler com ele, dizendo que ele é real, mas o primeiro David pensa que esse garoto vai substituí-lo. Furioso, David pega um abajur e o quebra contra a mesa e na cabeça do outro David, revelando que ele também é um mecha. Nesse momento, o professor Rob aparece para impedi-lo e garante a David que ele é um menino de verdade, afirmando ser sua própria fada azul. Tudo foi orquestrado explicitamente pelo homem mais velho para levar David até o professor Rob. Em seguida, David entra em outra sala, onde encontra vários outros mechas semelhantes a ele, incluindo um que ainda está aberto. Diversas caixas estão dispostas enquanto David e sua contraparte feminina são produzidos em massa para serem vendidos. Ao perceber que nunca foi único, David sai e pula na água enquanto Joe observa do helicóptero. Benji sentiu vontade de chorar pelo pobre David. Toda sua vida fora fabricada por outra pessoa. Ele nem sequer sabia mais o que era real e o que não era. Deveria se considerar real e único, ou apenas um produto para ser vendido em supermercados como um brinquedo? Por sorte, Gigolô Joe encontra e o salva usando o braço extensível do helicóptero.
Assim que ele sai, David percebe que encontrou a fada azul debaixo d'água. Infelizmente, antes que possam ir mais longe, Joe é repentinamente magnetizado por um helicóptero da polícia que pairava sobre eles. Então, David ativa o modo submarino do helicóptero antes de flutuar para longe. Determinado a encontrar a fada azul, David pilota o helicóptero transformado até um parque de diversões submerso e abandonado. Eles observam todas as atrações que representam contos de fadas e eventualmente descobrem Pinóquio, que ele segue até finalmente encontrar a estátua da fada azul. Nesse momento, a roda gigante desaba sobre o helicóptero prendendo-os. David não se importa, ele só tem olhos para a fada azul e implora que ela o transforme em um menino de verdade. No entanto, a fada não responde e anos se passam com David ainda preso lá dentro, sem nunca perder a esperança, mesmo quando as luzes começam a se apagar. 2000 anos depois, o mundo está coberto de gelo e neve, e os humanos estão extintos há algum tempo. Um dia, robôs evoluídos aparecem e sobrevoam Manhattan enquanto coloniza o planeta. Eles movem o helicóptero de David encontrando-o no gelo. Eles o reativam rapidamente. Ao acordar, David percebe a fada azul à sua frente. Ele sai imediatamente do helicóptero e se aproxima da estátua congelada enquanto robôs o observam. Então, ele toca a fada azul, fazendo com que ela rache e se quebre diante de seus olhos. Os robôs evoluídos aproveitam a oportunidade para vasculhar a memória de David e entender melhor o planeta. E de repente David se vê sentado à mesa na casa de Mônica. A casa está exatamente como ele se lembra, e David procura ansiosamente por Mônica, mas é uma voz diferente que responde. David fica surpreso ao encontrar a fada azul viva e falando, e pede a ela que o transforme em um menino de verdade, mas ela admite que não pode fazer isso. Os robôs usam a fada azul para falar com David, informando-o de que Mônica se foi e que a fada também não pode revivê-la, pois seus restos mortais também desapareceram há muito tempo. Enquanto David lamenta Ted, um ursinho de pelúcia que o acompanhava desde o início e sobreviveu à passagem do tempo, se aproxima dele para lembrá-lo da vez em que cortou o cabelo de Mônica e revela que guardou aquela mesma mecha, o que significa que os robôs agora poderiam trazer sua mãe de volta. David vai para seu antigo quarto e se lembra com carinho de seu amigo Joe enquanto Ted se conserta. Nesse momento, eles veem uma figura na porta e pensam que é Mônica, mas na verdade é um robô que confessa ser fascinado por humanos. Ele deseja trazer a humanidade de volta usando traços orgânicos para cloná-los, mas infelizmente, todas as suas tentativas falharam até agora porque os clones vivem apenas um dia. Isso também acontecerá se eles trouxerem Mônica de volta. David ainda mantém a esperança de que Mônica seja especial como ele e dure para sempre como ele viveu enquanto estava preso no helicóptero, então ele sai em busca dela. Ele a encontra em seu quarto e começa a chorar enquanto afasta os cabelos do rosto dela. Nesse momento, Mônica acorda e cumprimenta David com um sorriso caloroso. Agora, por esse único dia, David e Mônica podem passar um tempo juntos. David mostra alegremente a Mônica pinturas de sua viagem, eles brincam de esconde-esconde e também comemoram seu aniversário. Quando as luzes lá fora começam a diminuir, David coloca Mônica na cama, preocupado que ela não acorde. De repente, Mônica diz que o ama, o que faz David sorrir numa mistura de tristeza e alegria. Então, ele decide dormir ao lado dela, realizando seus sonhos pela primeira vez na vida. Enquanto os créditos finais rolavam, Benji não conseguiu conter as lágrimas que haviam caído durante os últimos minutos do filme. Ele não sabia por que estava chorando, já que algumas partes do clímax não lhe pareceram muito claras. Mas sabia que o que David sentia por Mônica não seria menor do que o que Benji sentia por sua própria mãe. Então, importava se ele era um robô? Em sua opinião, David era tão real quanto possível. Ele sentia raiva por David, por ter que passar por tanta coisa e mesmo assim, não poder viver com a mãe para sempre. Ei, campeão, alguém passou a mão pelos cabelos dele. Você está bem? Sim, mãe, ele sorriu em meio às lágrimas. Agora estou bem. Então, surpreendeu a mãe com um abraço. Nunca me abandone. Sua mãe não conseguiu conter um soluço antes de abraçá-lo com força. Claro que não, querido. Na América do Norte, no Reino Unido e no Japão, a inteligência artificial foi lançado nos cinemas no final de junho de 2001. As críticas foram relativamente baixas para um filme de Steven Spielberg. A história intrigante nos cativa, em parte graças à atuação excepcional de Armitage, mas toma vários rumos errados. No fim das contas, simplesmente não funciona. Spielberg reescreveu a adaptação encomendada por Stanley Kubrick do conto de Brian Aldiss, Super Toy / All Summer Long. O resultado é um híbrido curioso e desconfortável das sensibilidades de Kubrick e Spielberg. Leonard Maltin, guia de filmes, a inteligência artificial, exibe todos os defeitos de seus criadores e nenhum dos seus pontos positivos. Assim, acabamos com a infinitude desestruturada, sinuosa e em câmera lenta de Kubrick, combinada com a inconsciência difusa e aconchegante de Spielberg. A única coisa que salva o filme é a atuação cativante de Troy Armitage. Mickey LaSalle, San Francisco Chronicle. A Spielberg não consegue fazer jus ao lado mais sombrio do futuro de Kubrick. Peter Travers, Rolling Stone, grandeza e erros de cálculo disputam espaço na tela em A Inteligência Artificial, de Steven Spielberg. Um filme ao mesmo tempo maravilhoso e exasperante. Troy Armitage, que aparece em quase todas as cenas, é um dos melhores atores da atualidade. Seu David não é um garotinho fofo, mas um garotinho robô fofo. Não temos o adorável garoto de O Sexto Sentido, mas algo sutilmente diferente. Roger Ebert e Chicago Sun-Times, a inteligência artificial, vai cativar alguns espectadores e confundir outros. Sua visão é ampla demais, sua narrativa muito extensa, a mudança de tom, do ambiente doméstico suburbano ao pesadelo rural e à arqueologia urbana. Muito brusca para fazer do filme um sucesso estrondoso como E.T., a inteligência artificial conta com uma atuação central brilhante. Troy Armitage, de 12 anos, interpreta David com uma espécie de gravidade vibrante.
Richard Corliss, time assim, embora a maioria dos críticos estivesse indecisa entre elogiar ou criticar o filme. Um ponto em que todos concordaram foi a excelente atuação de Troy Armitage como David. No entanto, o público pareceu não gostar tanto do filme quanto os críticos. Enquanto as crianças aparentemente gostaram, os adultos, que participaram das pesquisas de opinião, não gostaram. Consequentemente, o filme recebeu uma nota C+ no CinemaScore, numa escala de A mais a F. No Rotten Tomatoes, o filme obteve 76% de aprovação, com uma classificação média de 6,60/10, enquanto o Metacritic atribuiu ao filme uma pontuação de 65 em 100. Apesar das críticas mistas, não se podia ignorar um fator crucial no filme, Troy Armitage. Além de sua atuação fantástica, ninguém podia negar que em seus poucos anos de carreira, ele havia conquistado uma legião de fãs dedicados, não apenas nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas no mundo todo. O lançamento de filmes como O Sexto Sentido a Billy Elliot e Harry Potter o tornou um nome conhecido por todos. Se isso não bastasse, seus inúmeros prêmios da indústria e a recente polêmica sobre sua vida pessoal garantiram que todos, pelo menos, soubessem quem ele era. E como diz o ditado, publicidade não é má publicidade. As pessoas estavam curiosas para saber por que a mídia estava perseguindo um garoto como se ele fosse Tom Cruise. Então essa curiosidade se transformou em um desejo de ver com os próprios olhos do que o garoto era capaz. O resultado foi que o fim de semana de estreia de Inteligência Artificial e foi um sucesso estrondoso nos 3 países onde o filme foi lançado, contrariando todas as expectativas dos especialistas. Só nos Estados Unidos, arrecadou 15,9 milhões de dólares no dia da estreia em 3.242 cinemas, seguido por 18,3 milhões de dólares e 17 milhões de dólares nos dias restantes, o que resultou em uma bilheteria total de 51,2 milhões de dólares no fim de semana de estreia, quase o dobro dos 28 milhões de dólares esperados. Da mesma forma, arrecadou 30 milhões de dólares e 25 milhões de dólares, respectivamente, no fim de semana de estreia no Reino Unido e no Japão, elevando a arrecadação mundial para impressionantes 106,2 milhões de dólares, contra um orçamento de 100 milhões de dólares. Com o passar das semanas, a arrecadação não pôde ser sustentada indefinidamente porque, ao contrário de A Billy Elliot e Inteligência Artificial, não era um filme para agradar o público. Consequentemente, a arrecadação na América do Norte caiu para 30 milhões de dólares na segunda semana, seguida por 19 milhões de dólares, 15 milhões de dólares e 7 milhões de dólares nas semanas seguintes. Nos meses seguintes, o filme foi lançado também em outros países, sendo seus maiores mercados a Alemanha, a Espanha, a França, o Brasil e o México. Ao final de 3 meses após seu lançamento inicial, o filme havia arrecadado 172 milhões de dólares na América do Norte, 84 milhões de dólares no Reino Unido, 90 milhões de dólares no Japão e 115 milhões de dólares no resto do mundo, elevando a bilheteria total para a impressionante marca de 461 milhões de dólares, o que o torna um sucesso estrondoso. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.